Zubeldia faz grandes mudanças na escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético Mineiro. Tem notícia importante também sobre o Luiz Gustavo para a gente comentar com vocês e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o São Paulo que está aí com muitos desfalques, é um atrás do outro, né? O elenco já é curto em relação ao que era no ano passado. E o São Paulo já tinha aí o Pablo Maia, né, que desses últimos machucados do São Paulo foi o primeiro, né, fez cirurgia e tudo mais. A gente tem expectativa que ele volte esse ano ainda, mas não por agora. A gente teve o Lucas se machucando contra o Palmeiras lá no sintético. Aí depois o Oscar se machucou duas vezes, né, se machucou antes do jogo contra o Sport, depois agravou a lesão dele porque entrou em campo contra o Tadieres. E tivemos por último aí a situação do Luiz Gustavo, né, rapaziada? Então, 4 desfalques aí, um atrás do outro, que vão fazer uma falta gigantesca. Segundo Alexander Vieira, com as lesões nos últimos dias e sem perspectiva de contratar jogadores até o dia 11, quando a janela doméstica se encerra, o São Paulo conta com um aproveitamento maior dos jogadores de Cotia. Essa janela aqui até o dia 11 é a janela que a gente comentou de manhã, né, no vídeo de manhã, que é uma janela que tem aí para negociar jogadores que estão inscritos nos estaduais, né? Chama janela doméstica porque só pode negociar jogador que está inscrito aí nos estaduais, ou jogadores que estão livres, né? E o São Paulo conta aí com um aproveitamento, pelo menos quer contar com um aproveitamento maior dos seus jogadores de Cotia. O entendimento é que alguns jogadores, mesmo em transição, alguns deles já estão prontos, como o Lucas Ferreira, o Matheus Alves e o Ian Francisco. Eles não voltarão ao sub-20 para ter mais ritmo e foram colocados como atletas profissionais de forma definitiva, tá? Então, o Rian, desde que ele subiu, ele não voltou para a base, né? Quem voltou para a base foi o Lucas Ferreira e o Matheus Alves. Desde que subiram no começo do ano, eles já desceram para a base, jogaram e depois voltaram para o time de cima de novo, mas eles não devem voltar mais porque o elenco tá curto, cara. Não dá para se dar o luxo de botar os moleques de novo pro sub-20 porque já tem um elenco bastante curto para poder fazer isso aí. Então, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira não vão descer, vão ficar de forma definitiva aí no profissional, o que já estava acontecendo com o Rian, né? O Rian não tinha descido aí não, tá? Então, o São Paulo, com esses tantos desfalques, com tanto jogador fora, quer usar mais esses jogadores aí da base. Mas tem aquela questão, né? Se você for olhar as informações que tem desde o começo do ano do São Paulo em relação à base, e se tu ver as entrevistas do Beldia, eles falam línguas diferentes, né? A diretoria sempre, desde o começo, tá com essa ideia de mandar 18 embora, trazer 4 para dar mais espaço para a base, só que o Zubeldia não gosta muito dessa ideia, não. Tanto que o jogo contra o Sport, que ele teve que botar o Lucas Ferreira e o Matheus Alves no segundo tempo para ganhar o jogo, ele reclamou, né? Foi uma reclamação que ele fez lá em relação às categorias de base, né, cara? Então, complicado isso aí. Sobre a base, sobre alguns jogadores da base ainda, olha só. O Igão, o Henrique Carmo e o Mike ainda passarão por essa transição. Ainda vão fazer essa transição. O Negruti não tem mais idade para jogar no sub-20, exatamente. Ou ele fica no time de cima do São Paulo e o São Paulo vai ter que negociar ele, porque a idade para ele já estourou. Coisa que vai acontecer com o Mike daqui a pouco, por exemplo, né? Já tem, se eu não tô maluco, o Mike tem 20, né? Então daqui a pouco já estoura já a idade dele para as categorias de base, tá bom? Enfim, vamos entrar no pré-jogo aí São Paulo e Atlético Mineiro, rapaziada, porque o negócio é o seguinte, tá? Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde no horário de Brasília, no Mineirão, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? A transmissão aí da Globo, TV aberta, e também no Premiere, né? Premiere que é o pay-per-view, aí vai passar para todo o Brasil, tá bom? Vamos lá, antes da gente falar da escalação do São Paulo, a gente já comentou da possibilidade aí do André Silva começar como titular. Segundo o GE, o André Silva vai ser titular na partida de hoje contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Caleri começará o jogo no banco de reservas. Vai falar, pô Gabriel, finalmente o Zubeldia vai bancar o Caleri e colocar o André Silva? Não, a questão é que o Zubeldia vai rodar o elenco porque não dá pra jogar o mesmo time todos os jogos, né, cara? São 3 competições, jogos a cada 2, 3 dias, então ele vai
rodar o elenco. É por isso que o André Silva vai começar, não é porque o André Silva virou titular do São Paulo. Não é isso que vai acontecer, pelo menos não por enquanto, tá? A gente tem aí muitos desfalques, como comentamos, né? O Oscar tá fora, Luiz Gustavo tá fora, Lucas tá fora e o Pablo Maia também tá fora, né, cara? 4 jogadores importantíssimos pro São Paulo. E segundo o Globoesporte.com, o provável São Paulo é Rafael no gol, aquela linha de 3 zagueiros deve ser mantida com Arboleda, Alan Franco e Sabino, Igor Vinícius e Wendel nas duas alas, Alisson e Bobadilha como volantes, Luciano pelo meio, tá? Ferreira e André Silva, tá? Segundo o GE, esse é o provável São Paulo. Vamos lá. Primeiro, se realmente for confirmada essa escalação aqui, a primeira novidade já é o Sabino. Porque contra o Tadieres jogou o Ferrez, né? Apesar que o Sabino jogou contra o Sport, mas no último jogo o Sabino foi banco, então pode ser que ele comece como titular. Segunda observação aí, Bobadilha, pode ser que comece como titular. Ele que não vinha sendo titular do São Paulo, acho que desde o ano passado, né? Ele perdeu bastante espaço aí porque tá jogando muito mal desse ano. Então, ele pode ser que comece a ser dos titulares aí. Igor Vinícius e o Wendel pode ser que volte, né? Quando o Tadieres também jogou o Cedric e o Enzo, então pode ser que mude as duas laterais aí. O Luciano pelo meio. Aqui não tem o que fazer, rapaziada. Ou é o Luciano aí no meio, ou é o Marcos Antônio. Ah, Gabriel, mas tem o Alves. Cara, ele não vai pôr o Alves pra jogar, rapaziada. Tendo o Luciano e Marcos Antônio, ele não vai pôr o Alves na frente desses caras. Tá muito claro isso, né? Como a gente comentou agora há pouco, o São Paulo quer usar mais a base, pode ser que ele comece a usar mais os garotos entrando mais cedo no segundo tempo, né? Mas não acredito de forma alguma que ele vai pôr o Alves titular hoje. Seria pra mim seria uma surpresa gigantesca, não só pra mim, mas pra todo mundo. Né? Então, entre Luciano e Marcos Antônio, que eu acho que até fez um bom jogo contra o Sport, eu prefiro o Luciano. Tá? Acho que o Luciano não é o meia, mas, cara, com o tanto de desfalque é o que tem que fazer. Né? E na frente o Ferreira, que é o Ferreirinha, tá? Não é o Lucas Ferreira, não é o Ferreirinha, é o André Silva. Então, um time bem mesclado aí em relação ao time que enfrentou o Tadieres. É um time bem mexido. Aí é um jogo duríssimo, mas fazer o que, cara? Vamos pra cima dos caras. O empate é ruim, Gabriel? Não, não é ruim. Deve falar que o empate é ruim. Entendeu? Ainda mais com o time cheio de desfalque, poupando alguns jogadores, né? Ganhar seria espetacular, mas é bem difícil. Né? Vamos ver o que o São Paulo vai arrumar desse jogo aí, tá? O Ramon Abate Abel apita o jogo. Quem vai estar no VAR vai ser o Júlio César, tá? O Ramon Abate Abel que é de Santa Catarina e o Júlio César que vai estar no VAR também é de Santa Catarina, tá? Vai ser a escala de arbitragem aí pro jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, tá bom? E jogo aí na Globo, tem transmissão aí do Luiz Roberto e narração do Luiz Roberto, comentários do Fábio Júnior e Ricardinho. No Premiere, TV fechada, tem narração do Dandan Pereira, né, que é engraçado pra caramba o Dandan, e comentários aí do Alexandre Losetti, que dizem que ele é São Paulino, e o Richardson, né, que jogou aí, e jogou muito bem no São Paulo. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos falar sobre o Luiz Gustavo, rapaziada. Olha só, informação do Alexandre Vieira. O São Paulo entende a gravidade da situação de Luiz Gustavo e evita qualquer precipitação sobre os próximos passos do atleta. O clube aguardará novas avaliações, mas o São Paulo não conta com o jogador para a sequência de jogos, está avaliando a chegada de um novo volante, tá? Então, o São Paulo sabe, evidentemente sabe que é uma situação muito grave que tá o Luiz Gustavo, o cara tá internado, né? Então, neste momento, o São Paulo nem conta mais com ele, tá? Porque, repetindo, a gente não faz a menor ideia de quando ele vai voltar e se ele vai voltar. Lembrando que o Luiz Gustavo tem 39 anos de idade, quando ele chega no São Paulo ano passado, né, tinha até algumas informações que o planejamento dele era jogar um ano pelo São Paulo, 2024, e depois se aposentar. Acabou que ele renovou para o São Paulo por mais um ano, né, até o fim de 2025. Então, é algo tão grave que o São Paulo nem conta mais com ele por enquanto. Tá? Hoje é um jogador que está fora dos planos, não no sentido de que sempre quando a gente fala de fora dos planos é quando o jogador vai ser negociado. O Lisieiro, por exemplo, está fora dos planos, mas ele está fora dos planos porque ele não tem condição alguma de voltar agora, não vai voltar por agora, então é meio que você saber que esse jogador, você não vai contar com ele por um tempo, entendeu? Então é muito triste o que aconteceu com ele, cara, é assim, é torcer primeiro pra ele se recuperar, né, cara, não só falando do campo, ele se recuperar,
Aí depois, se der pra voltar a jogar, ótimo. Se não der, cara, o cara vai ter que cuidar da saúde dele aí, que é o mais importante, tá? Então, muito triste que aconteceu com o Luiz Gustavo aí. É torcer pra ele poder voltar o mais rápido possível, né, rapaziada? Enfim, de novo, né, já toda a sorte do mundo, melhoras aí pro Luiz Gustavo, tá bom? Enfim, mais tarde, rapaziada, estamos de volta aí com o pós-jogo, né, de São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo duríssimo, tá? E é um jogo que tem uma responsabilidade muito grande pro São Paulo, porque o São Paulo empatou com o Sport em casa na primeira rodada. Jogo que não podia empatar, tinha que vencer e não venceu. Vamos ver o que o São Paulo vai arrumar lá em BH, onde o São Paulo não ganha no Mineirão desde 91, né? E não ganha um jogo fora de casa do Galo desde 2016. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.